Fala galerinha do HD Cursos, professor Matheus e Ata de volta para continuarmos com os nossos estudos para a PM de Pernambuco. Pessoal, como a gente já está com bastante tempo juntos e a gente já tem muita familiaridade, vocês que vão escolher o tópico da aula deste bloco, tranquilo? Vocês que mandam aí na aula. Crase, então tá, bora lá. Bora estudar a crase então, vocês que mandam. Antes da gente começar, eu quero colocar aqui uma historinha para vocês. O que é crase de forma resumida? No latim, a gente tinha vogais idênticas numa frase. Então, a gente poderia ter duas vogais A, a gente poderia ter duas vogais E, duas vogais I, duas vogais O e duas vogais U. Quando isso acontecia no latim, a gente colocava somente a representação de uma dessas vogais. Daí, a gente colocava este acento ao contrário, que é o acento agudo ao contrário, para indicar que havia uma duplicidade de vogais no latim. Daí, o nome desse fenômeno foi conhecido como crasis. Certo. E aí o nome do acento utilizado para representar a junção dessas vogais foi chamado de acento grave. Então, de novo, a crase é o fenômeno da junção, ao passo que o acento, indicador do fenômeno, é chamado de acento grave. Só que com o passar do tempo, o latim evoluiu para a língua portuguesa. Daí permaneceu somente com a vogal A. Então, traduzindo, hoje em dia a gente vai ter aí que crase vai ser somente a junção de duas vogais iguais do nosso alfabeto. Vou colocar letra, porque essa letra pode ter uma classificação morfológica diferente aí. Então, bora colocar duas letras iguais. Duas letras iguais vai gerar o fenômeno da crase. E tem que ser com a letra A. Daí, essa letra A, no português, ela pode ser um artigo, pode ser uma preposição, pode ser um pronome. Então, a gente vai estudar todos esses casos também. Bora voltar aqui para o slide, só para ver a nossa definição do slide. Vou apagar aqui. Pois bem, olha só o que eu coloquei ali. É a fusão de duas vogais em uma só. Duas vogais, a gente já sabe que só acontece com a vogal A. Para sinalizar a crase, que é o fenômeno, usa-se o acento grave ou acento indicativo de crase, certo? Pois bem, olha só, primeira coisa, quando a gente estuda crase, a primeira coisa que a gente faz é olhar se a gente tem, bora colocar aqui, é olhar se a gente tem um nome ou então um verbo que pede a preposição a. Então, a gente vai ter que olhar primeiro a regência. Professor, o que é regência? Não lembro. Regência, bora colocar assim. A regência vai ser o uso da preposição. Então, quando eu falo assim, qual é a regência do verbo gostar? Eu estou perguntando qual preposição o verbo gostar pede. E aí você fala de, quem gosta, gosta de. Qual é a regência do verbo referir-se? Eu estou perguntando qual é a preposição que o referir-se pede. Quem se refere a. E assim por diante. Pois bem, a primeira coisa é olhar o ingrediente principal. É ver se alguma coisa está pedindo a preposição a. Então, bora colocar aqui, ó. Primeira coisa é ver se alguma coisa está pedindo a preposição a. O que é que pode pedir a preposição a? Pode pedir aí um nome pode pedir a preposição a, ou então um verbo. Daí a gente tem a regência do nome, chamada regência nominal, ou a regência do verbo, chamado de regência verbal. Pois bem, se um nome ou um verbo pedir uma preposição, a preposição a, é que a gente vai analisar a segunda parte. Então, essa daqui é a primeira parte. É ver se alguma coisa está pedindo a preposição a. Beleza, se pediu a preposição a, eu vou para a segunda parte. Qual é a segunda parte? É observar agora se alguma coisa dentro do texto, dentro da frase, na verdade, possui o a como artigo. E aí o que é que vai acontecer? Se houver a presença dos dois, olha só, da preposição com o artigo, eu vou falar que vai acontecer o fenômeno da crase. Então, eu vou ter aí o a com o acento indicativo de crase. Por enquanto, a gente vai focar nesse daqui, tá? Então, bora lá. Depois a gente vê exemplos com o demonstrativo e com o aquele flexões. Pois bem, então bora só demarcar aqui
Esse daqui é o que estatisticamente mais cai, é o item 1. Então vamos estudar ele detalhadamente aí primeiro. Olha só, coloquei a observação. Primeiro, para você aprender o primeiro tópico, basta que você saiba a diferença entre a preposição e a artigo. Se você dominou essa técnica, pronto, você já sabe quase tudo aí de crase. Então bora ver aí. Quando é que o a ele vai ser artigo? O a vai ser artigo sempre que ele concordar em gênero e número. Professor, eu não lembro o que é gênero e o que é número, então bora anotar aí. O gênero vai ser masculino e feminino. E o número vai ser singular e plural. Então, vou dar aqui alguns exemplos para vocês. E a nossa missão é falar se o a aqui dos exemplos vai ser artigo ou se esse a vai ser uma preposição. Tá, professor? O a ele vai ser um artigo quando ele concorda. E quando é que ele vai ser uma preposição? Ele vai ser uma preposição quando acontecer o contrário. Ou seja, quando ele não concordar. Por enquanto, vocês devem estar pensando, professor, eu nunca estudei crase dessa forma. Essa é a minha didática. Vocês vão ver como vai ser top aprender dessa forma, como nenhum outro professor explicou para vocês. É como eu gostaria que tivessem me explicado. Então, por isso que eu estou explicando para vocês dessa forma. Olha só os exemplos. Ah, não coloquei, então vou colocar aqui. Olha só, a nossa missão aqui vai ser identificar qual desses as aqui é artigo e qual deles é preposição. Então, quando eu falo assim, a casa, a casas, as casas, a cavalo. Bora colocar só esses. Olha, o primeiro a, tá concordando? Olha só, feminino, feminino, certo? Singular, singular. Pronto, concordou aí em tudo. Então, esse primeiro a gente vai falar que ele é um artigo, porque ele concorda tanto em gênero quanto em número. Já o segundo, quando a gente olha aqui, ó, esse a, apesar de ser feminino e apesar de casa ser feminino, esse a é singular e esse a é plural. Olha, se não está concordando, a gente vai assinalar que esse a vai ser uma preposição. Tranquilo. Vamos agora para o próximo. O próximo a gente tem aqui que concorda, ó, plural, plural, feminino e feminino. Então, esse a aqui vai ser um artigo. Certo. Já o outro, a gente tem aqui, ó. Cavalo é masculino e esse a é feminino. Então, a gente tem aqui que o que acontece aqui, na verdade, é uma preposição, porque não concorda. Tá, professor, e isso daí é bastante fácil, gostei da dica, mas vai me servir em quê para a crase? Eu vou falar o que vai acontecer aqui agora. Olha, o que vai acontecer aqui? Você vai olhar o primeiro ingrediente que eu falei para vocês é a regência. Bora voltar aqui. É a regência. Você vai olhar se algum nome ou algum verbo está pedindo a preposição a. Depois é que você vai ver se tem lá na frente um artigo ou não. Então, bora lá. Olha só. Refiro-me é um verbo. Só que quem se refere a. Beleza, vamos colocar aí o a. Quem se refere a. Pediu aí uma preposição. Quem foi que pediu uma preposição? Foi o verbo. Então, a gente tem que o primeiro item está ok. Qual é o primeiro item? A regência, certo? Vamos agora para o segundo. Normalmente, esse item vai pedir uma preposição e aí ele vai querer saber se esse a é com crase ou sem crase. Infelizmente, eu já coloquei a resposta aí, né? Mas vamos analisar. Vamos supor que você não viu que tem um acento aqui. Deixa eu até apagar aqui assim. Olha só. Vamos supor que você não está vendo que tem crase lá. É a questão para você assinalar se tem ou não crase. E aí o que você vai pensar? Apareceu um a lá na frente, você só vai pensar o seguinte: esse a é um artigo ou esse a já é a preposição a do verbo? Olha, você claramente sabe que esse a só pode ser um artigo. Por que, professor, que ele só pode ser um artigo? Porque não está concordando com menino? Ó, a é feminino, menina é feminino. A é singular, menina é singular. Se concorda, a gente já falou aqui que a gente vai marcar que é um artigo. Pois bem, olha só. Se eu falei aqui para vocês que nessa frase a gente tem o artigo, porque concorda com menina, e a gente tem que ter a preposição que o verbo pede, então a gente tem que ter o que aí nessa sentença? A gente tem que ter crase. Quando junta os dois, tem que ter crase. Então, refiro-me a, quem se refere a, mais o artigo, aí a gente fala o quê? Refiro-me a menina de azul.
Então, aqui a gente teve os dois itens, olha só. Teve a preposição e teve o artigo. Tranquilo? Pessoal, pronto, vai ser só isso daí. Bora ver mais exemplos aqui. Deixa eu ver se eu coloquei diferente. Coloquei. Então, vou colocar desse lado aqui, direito, mais adequações para vocês entenderem aí. Olha só, vou colocar aqui. Agora, eu refiro-me a questões da prova. Refiro-me a questões da prova. Refiro-me às questões da prova. E refiro-me à questão da prova. Eu vou começar pela última, depois eu vou para a primeira. Olha só, em todas elas a gente já sabe que quem se refere a. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Como o exemplo é o mesmo, eu vou falar que em todos eles o verbo pediu a preposição a. Em todos eles o verbo pediu a preposição a. Certo? Então, a gente tem que o primeiro critério foi atendido, que é a presença da preposição. Certo? A preposição a. Agora a gente vai para o segundo. É observar se o a que está aqui na frente, ele é um artigo. No último, ele é um artigo? Ele é um artigo. Por que que é? Porque concorda com questão. Olha só, o a é feminino, questão é feminino. O a é singular, questão também é singular. Então aqui a gente vai falar que é um artigo. Olha só o que que acontece. Agora, quando a gente junta a presença do artigo com esse a que é preposição, a gente vai falar que há o quê? Crase. Olha só o que que acontece na de cima. Na de cima, a gente tem que esse a não concorda com questões. Se o a não concorda com questões, esse a só pode ser o quê? Só pode ser a preposição do verbo, olha só. Então, está faltando o item 2, está faltando o artigo. Então, aqui a gente fala que não tem crase. Já na de baixo, a gente tem o seguinte. As questões, o as no plural, concorda com questões. Então, aqui a gente tem que as é artigo. Daí, quando eu junto esse artigo com o a, que é preposição, aí a gente tem que fazer o quê? Tem que colocar a crase. Viram aí 3 exemplos que a gente simplesmente analisa se aquele a que está na frente é um artigo, se for o artigo e tiver a preposição, aí a gente coloca crase. Pronto, a primeira regra é só essa. Vamos ver as outras duas? Vou voltar aqui para o começo para a gente ver as outras duas. A gente pode ter também a junção do a com outro a que pode ser substituído, vamos colocar aqui a dica, que pode ser substituído por um pronome demonstrativo. Então, eu sempre gosto de trocar por aquele ou aquela. Aquele ou aquela. Se esse a puder ser trocado por aquele ou aquela, e aí eu tenho a junção desses dois as aí na frase, a gente vai falar aí que acontecerá a crase também. Então, bora colocar aqui na frente. Vai ficar assim também. A. E se aparecer o próprio a do aquele, o a do aquele, lembra que aquele é masculino, não tem problema. Se aparecer o a do aquele, eu vou juntar o a mais o a do aquele e vai ficar assim, ó. Bora colocar aqui, ó. Vai ficar aquele. Quando eu coloco aquele em flexões, é porque pode ser qualquer variação do aquele. Pode ser aquela, pode ser aquilo, aquele, aquelas, tá? Tanto faz. Tranquilo? Então, bora lá. Ver mais exemplos aí. Quando eu falo assim, refiro-me àquela de azul. Quando eu falo refiro-me àquela de azul, quem se refere a. Pediu aí a preposição. Bora colocar aqui. Esse verbo pediu a preposição a. Só que lá na frente tem o a. Esse a é da palavra aquele flexionado. Aquela, né? Tá aquela aí. Quando eu junto o a da palavra aquela mais o a da preposição, a gente vai ter o quê? Crase. E por último, olha só. Refiro-me. Percebam que esse a dá para trocar por aquela. Então, esse a é o que a gente chama de pronome demonstrativo. Certo? E o verbo referir-se, quem se refere, a gente já falou que se refere a. Então, bora colocar aqui, ó.
quem se refere a. Então, como esse verbo perde a preposição e lá na frente tem um a que dá para ser trocado por aquela, quando eu junto esse a com essa preposição, a gente vai ter o quê? Crase também. Então, bora marcar aí. Então, só recapitulando, a gente pode ter a junção do a preposição mais o a artigo, mais o a da palavra aquele flexões, ou mais o a do pronome demonstrativo. Tranquilo? Com isso, a gente viu regra geral de crase. A regra geral de crase era só essa, acabou. A partir de agora, a gente vai ver regras específicas, certo? Antes da gente ir para as regras específicas, eu coloquei aqui mais alguns exemplos com o a pronome demonstrativo, que acredito que vocês, talvez alguns de vocês não conheciam, que é quando dá para a gente trocar por aquele ou aquela, como eu falei para vocês. Ou então, basta você pensar o seguinte: se esse a estiver substituindo alguma palavra no texto, ele é pronome. Então, bora aqui para os exemplos. Vou colocar logo todos aqui. Primeiro, sua casa é igual a do João. Olha, falei que se estiver substituindo alguma coisa no texto, ele é pronome. Vocês concordam que nesse caso, eu falo assim, sua casa é igual a ao quê? A casa do João. Esse a substitui a palavra casa, então esse a só pode ser um pronome, certo? Como dá para eu trocar esse a por aquela? Olha só, sua casa é igual àquela do João. Aquela casa do João, então também é pronome e demonstrativo, do tipo demonstrativo, certo? Só que eu falei para vocês que a primeira coisa que a gente analisa é o uso da preposição. Quando uma coisa é igual, ela é igual a outra coisa. Então, o nome igual pede a preposição. O nome igual pede a preposição. Quando eu junto a preposição a do nome igual mais... Quando eu junto o nome a da preposição... Quando eu junto a preposição a mais o a do pronome demonstrativo, daí a gente vai ter o quê? Crase. Então, se der para a gente trocar esse a por aquela, olha só, sua casa é igual àquela do João. Então, preposição mais o pronome, a gente tem crase. Olha só essa daqui de baixo. Essa daqui de baixo eu vou até colocar aqui na frente. A frase é a seguinte: falei a que saiu mais cedo. Vocês concordam que quem fala, fala alguma coisa? Isso. Só que quem fala, fala alguma coisa a alguém. Então, você pode colocar na frase somente o que você falou ou a quem você falou. No caso desse exemplo, ele colocou a quem que a pessoa está falando aí. Falou a quem? Falei a que saiu mais cedo. Então, bora colocar aqui que esse verbo, nesse exemplo, ele pede a preposição a. Ele falou a quem? Falou a que saiu mais cedo. Agora, olhando o a que está na frente, você tem que saber se ele já é a preposição ou não do verbo. Esse a, ele dá para ser trocado por aquela se for mulher ou aquele se for homem. Então, quando eu digo assim, falei aquela que saiu mais cedo. Esse a, então, ele é um pronome demonstrativo. Quando eu pego o a, pronome demonstrativo, e junto com o a, que é a preposição, daí a gente vai ter o quê? Crase. Então, bora assinalar aqui. É por isso que nesse exemplo aqui a gente tem crase, porque o verbo falar, ele pede a preposição a. Falei a quem? A que saiu mais cedo, aquela que saiu mais cedo. Tá? Olha só, não vai acontecer crase no terceiro exemplo, por que motivo? Se aqui está igual, ó. Não vai acontecer porque o verbo conhecer não perde preposição. Quem conhece, conhece alguém. Só que quem fala, fala a alguém. Então, esse daqui não tem o ingrediente principal, que é a preposição. Então, se não pediu a preposição, já não segue nem a regra número 1. Então, que é de ter a preposição. Então, o que é que eu vou fazer? Eu pulo essa daqui, ó. Não tem crase, porque o verbo não pediu preposição. Agora, vamos ver a outra. A última. A última diz assim, ele sempre faz referência. Quem faz referência, você concorda que quem faz referência a alguém. Então, bora colocar aqui que pede a preposição a. Agora sim, ele pediu aí o primeiro ingrediente, o ingrediente principal. Como pede a preposição a, você vai olhar para o que está depois. Apareceu um a lá na frente. Dá para eu trocar esse a por aquela ou aquele? Dá, falei. Ele sempre faz referência àquela dos olhos azuis. Então, nesse caso aí, a gente vai ter que o a é pronome demonstrativo. Se é pronome demonstrativo,
e tem a preposição, quando eu junto os dois, vai acontecer o quê? Crase. Eu sei que daí de casa você não deve estar tão familiarizado com essa regra. A regra do pronome demonstrativo a é o que normalmente vem mais caindo em prova hoje em dia. Por quê? Porque todo mundo já decorou que crase é a preposição mais a artigo. E aí pouca gente sabe que ainda tem mais dois casos, que é do a pronome demonstrativo e do a do aquele flexões. Então qual é a dica que eu dou aqui para vocês? Aquelas regrinhas como não pode haver crase diante de palavra masculina, não pode haver crase diante de palavra no plural e a no singular. Isso daí só serve para quando o a funciona como artigo, viu? Então cuidado com isso daí. Exemplos com aquele e flexões, para a gente finalizar a regra geral de vez aí. Olha só, fomos àquele bosque. Vocês concordam que quem vai a algum lugar? Então bora colocar aqui. Quem vai a algum lugar. Caneta azul. Azul para indicar a preposição. Fomos a pé de preposição. Nessa frase aqui apareceu o aquele e aí a gente tem o a da palavra aquele. Quando eu pego o a da palavra aquele junto com o a que é preposição, daí a gente vai ter o quê? Crase. Fomos àquele bosque. Vamos ver mais exemplos aí. Refiro-me àquilo. Quem se refere a. Bora colocar aqui. Pediu preposição. Quando eu junto essa preposição com o a da palavra aquilo, tem que virar o quê? Crase. Então, olha só, a do aquilo mais a preposição formou crase. Tranquilo, fácil demais. E a última. Bora lá, a última. Aquele que disser a senha, entregue o pacote. Olha só, essa daqui é interessante. Tem aí, entregue, entregar. Quem entrega algo. Vamos marcar aí. Quem entrega algo. Qual foi o algo que a pessoa entregou? Pacote. Até então, aí não pede preposição. Então, lembrando que esse é um exemplo muito bem elaborado. Entregue o pacote, beleza, entregou algo, não pediu preposição. Só que é para entregar a quem? Opa, pediu agora uma preposição. É para eu entregar a quem? É para eu entregar aquele que disser a senha. Opa, eu pedi a preposição a e eu estou juntando com o a da palavra aquele. Então, olha só, é para entregar a quem? A aquele que disser a senha. Então, nesse caso, também tem crase. Só aconteceu de aparecer na ordem indireta. Por isso que ficou um pouquinho mais estranho. Mas na ordem normal era entregue o pacote a quem? A aquele que disser a senha. Pessoal, com isso a gente finalizou de tudo aí de regra geral, inclusive os exemplos. Agora a gente vai para as regras específicas. Nas regras específicas, a gente vai comentar aproximadamente 5 regras. E aí a gente vai para as questões. Nesse bloco ainda dá tempo para a gente falar pelo menos uma regra específica. Então bora lá. Primeira regra específica, acredito eu que é a regra que vocês têm maior familiaridade, que é em relação às localidades. Então tá aqui, ó, regra número 1 é em relação às localidades. Então qual é a regrinha que vai servir aqui para a gente? Você vai falar o seguinte, na localidade que aparecer, o bizu é para você identificar se a localidade ela tem ou não o artigo. Então, como é que você vai fazer? Você fala assim, ó. Se você fala que volta de, e aí você coloca a localidade, você pode falar que volta de, ou você pode falar que volta da. Então, sempre pensa assim, voltando do lugar. Você volta de ou você volta da? Se você falou que volta da, é porque pede o artigo. Se você falou que volta de, é porque você não precisa do artigo. Isso quer dizer o quê? Pedindo a preposição, que é o ingrediente principal. Então, ó, lembra assim, ó, volta da, crase a. Volta de, crase pra quê? Com esse bizuzinho antigo que eu memorizei e serve até hoje. Pois bem, lembrando aqui, pessoal, que não é só fazer esse bizu. Você tem que ver se alguma coisa pede a preposição a, tá? Então, bora ver aqui. Quando eu falo assim, fui à Bahia. Opa, fui à Bahia, eu coloquei vim dar, né? Mas poderia ser volto também, tanto faz. Já tá aqui, o bizu nem tinha visto. Vim dar, volto dar, tanto faz. Então, bora lá. Fui à Bahia. Ó, observem que quem vai, bora até colocar de azul para indicar a preposição. Quem vai a algum lugar. Olha só, fui a Paris. Quem vai a algum lugar. Então, beleza. Pediu preposição. Depois de olhar aqui que pede a preposição, é que você vai fazer o bizuzinho aqui, ó. Se não pedir preposição, você nem faz o bizu. Beleza. Então, você fala que
voltou de Bahia ou que voltou da Bahia? Opa, eu voltei da Bahia. Então, nesse caso, tem crase. Quando você fala Paris, eu voltei da Paris ou voltei de Paris? Voltei de Paris. Então, nesse caso, não tem crase. E é só isso, essa regrinha. Agora a gente vai ver só mais exemplos para a gente ficar fera nessa regra aí. Então, bora lá. Para a gente finalizar o item 1. Visitei. Olha só a pegadinha. Visitei. Você não vai para o bizu. Por quê? Porque quem visita, visita algo. Olha, não pediu a preposição. Se não pediu a preposição, eu já paro aqui. Eu nem analiso a localidade que está lá na frente. Porque para ter crase não tem que ter a preposição. Então, se não tem o ingrediente principal, ó, nem analiso o resto. Já não tem como haver crase. Vamos para a segunda. Opa, agora tanto nas três aí, ó, pediu a preposição a. Como assim, professor? Quem chega, chega a algum lugar. Quem volta, volta a algum lugar. E quem vai, vai a algum lugar. Aí você fala assim, professor, quem chega, chega a algum lugar. Eu pensei que quem chegava, chegava em algum lugar. Pessoal, cuidado, viu? Olha só a diferença aí de chegar. Bora anotar isso aí para vocês, que é uma curiosidade de regência. Quando eu falo que estou chegando a algum lugar, é a regência correta. Cheguei ao trabalho, cheguei à academia, cheguei à casa, cheguei ao escritório. Quando eu falo que eu cheguei em, eu estou usando aí, falando o meio de transporte que eu cheguei. Então, olha só o que acontece. Você chega no trabalho? Não, porque ele não vai te buscar em casa, o próprio trabalho. Você chega no banheiro? Não, porque ele não vai te buscar. Do mesmo jeito o verbo ir. Você vai no banheiro? Não, que o banheiro não vai te buscar. Então você vai na moto. Você chega na moto. Você não chega na festa, porque a festa não vai te buscar. Você chega no carro. Você chega na bicicleta, você chega no avião, certo? Então, em é meio de transporte. Cheguei no carro, na moto, na limusine, no avião e por aí vai. Então, bora apagar todo esse rabisco aqui que eu fiz, só para que vocês pudessem entender o porquê de ser aquela preposição aqui a. Beleza, agora vocês entenderam que a indica a movimentação para onde eu vou e que o em indica o meio de transporte. Então, a partir de hoje, você não vai falar que chegou em casa, porque a casa não foi te buscar, certo? Então, olha só, todos eles pediram a preposição. O que eu vou fazer aqui agora? Vou analisar. Voltei de Roma, então crase não tem. Voltei da Alemanha, então aqui tem crase. E voltei da Grécia, então aqui também tem crase. Como esse daqui eu falei voltei de, então crase não tem. Certo. Agora que a gente viu aqui, ficamos mais craques. Vamos ver uma curiosidade que vai servir para todas as outras regras específicas. Então, bora colocar aqui. Essa curiosidade, vou até colocar aqui como curiosidade, olha só. Curiosidade, ela vai servir para todas as outras regras específicas de crase. Então, bora destacar aqui. A curiosidade é o seguinte: se aparecer qualquer determinante, você vai dizer que agora vai ter crase. O que eu vou fazer? Vou pegar esse exemplo aqui e vou transferir para cá. Quando eu falo assim, cheguei a Roma, se fosse só até aqui, cheguei a Roma, não teria crase. Mas a partir do momento que eu uso o determinante, olha só, Roma querida, Roma do Coliseu, Roma antiga, o que acontece na frase? Passa a ter crase. Por quê? Quando eu falo que eu volto de Roma, beleza. Agora, quando eu boto o determinante, fica assim, ó, volto da Roma antiga. Percebam que agora exige o artigo. Então, basta você memorizar o seguinte: com determinante, com crase. Sem determinante, então vai ser sem crase. Pois bem, bora ver se tem mais coisa aqui. Pronto. Bora lá. A gente tinha visto a nossa primeira curiosidade, a primeira regra específica, na verdade, sobre crase, que era a respeito das localidades. E aí eu falei para vocês que essa regra aqui ia servir para todas as outras regras específicas que a gente vai ver mais à frente, que é o quê? Com um determinante, com crase. Sem um determinante, aí a gente vai assinalar que é sem crase. Vamos agora para a nossa segunda regra. A segunda regra específica é a respeito dessas três palavrinhas: casa, terra e distância. O que você vai pensar? Agora, pessoal, isso aqui é decoreba. Deixa eu só marcar aqui. Se aparecer a palavra casa,
terra ou distância, você fala que não tem crase. Bora ver aqui exemplos. Depois eu falo dessa daqui. Bora ver exemplos. Quando eu digo exemplo, primeiro com a palavra casa. Então, cheguei. Lembra que é quem chega, chega a algum lugar, né? Então, cheguei à casa. E aí eu vou colocar outro exemplo. O mesmo, na verdade. Só que esse daqui vai ter uma pequena diferença. Olha só o que que você iria pensar. O verbo chegar, ele pede a preposição a, não é isso? Bora colocar aqui embaixo. O verbo chegar, ele pede a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Então, pediu aí a preposição a. Só que o que que acontece aqui? Você iria marcar que esse a é um artigo, porque concorda com casa. Só que lembra, apareceu casa, distância e terra, não usa crase. Regrinha do português, só memoriza. Então, aqui não tem crase, porque se trata da palavra casa. Então, bora colocar aqui marca texto com uma cor diferenciada para destacar que diante da palavra casa, a gente não usa crase. Porém, lembra que eu falei aqui dessa regrinha? Ó? Essa regrinha ela vai servir para todas as outras. Qual é a regra, professor? Se houver um determinante, aí você coloca com crase. Então, com determinante, com crase. Sem determinante, aí você fala que não vai ter, então, crase conforme a regra normal. Casa, terra e distância, sem crase. Mas com determinante, com crase. Bora ver aqui agora. O que que eu vou fazer aqui agora? Apareceu a palavra casa. Daí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar alguns determinantes. Então, exemplo. Cheguei à casa. Tá, que casa? Bora colocar aqui a casa de vidro. Pessoal do BBB. Ah, lembrei que vocês não assistem BBB, né? Vocês só assistem essas aulas de revisão do HD Cursos. Então, bora lá. Para o nosso concurso da PM de Pernambuco. Cheguei à casa dos meus pais ou à casa assombrada. Cheguei à casa amarela. Então, tudo isso daí é determinante. Então, se tem determinante, olha só, agora eu tenho crase. Vamos ver um exemplo, professor, com a palavra terra. Então, eu falo assim, voltei à terra. Vamos supor que você é marinheiro e aí você está em alto mar. E aí você fala, vamos voltar à terra? Você voltou à terra, e aí você fala, voltei à terra. Quem volta, volta a algum lugar, certo? Quem volta, volta a algum lugar. Vamos colocar aqui que quem volta, volta a algum lugar. Pediu a preposição a. Só que por se tratar da palavra terra, a gente fala que não tem crase. Certo, professor? E o que que aconteceria se eu destacasse qual era essa terra? Por exemplo, quando eu falo assim, voltei. Lembrando que esse terra é terra mesmo, tá, pessoal? Não é terra, planeta Terra, não, viu? Então, vamos colocar. Vou até colocar o exemplo do planeta Terra. Aqui embaixo eu coloco. Voltei é diferente, tá? Voltei à Terra. Aí essa Terra é com letra maiúscula, que é o planeta Terra. Vamos supor que agora, em vez de você ser marinheiro, você é astronauta. Então aí, no caso, é diferente. Vamos ver primeiro o exemplo do terra da regrinha. Vou colocar aqui de verde para demarcar que é o terra da nossa regra. Então, bora colocar aqui de verde. Olha, como apareceu esse terra, era para não haver crase, já que quem volta, volta a algum lugar, ó, pediu a preposição, só que por se tratar do terra ali, não tem crase. Só que o que aconteceria se eu colocasse um determinante? Por exemplo, voltei à terra natal, voltei à terra dos meus pais, voltei à terra santa. Olha só, agora eu tenho determinantes. Então aqui tem que haver crase, porque com determinante, com crase. Sem determinante, sem crase. Beleza. Agora, pessoal, cuidado. Esse daqui não é essa palavrinha daqui de cima. Aqui é terra, o planeta. Aí segue a regra normal. Qual é a regra normal, professor? Você vê aqui, ó, a preposição. E aí você vê que aquele a é a Terra, o planeta Terra. Então a Terra aí está concordando. Então esse a é um artigo. E aí, quando eu junto com a preposição, o que é que vai acontecer? Crase.
Lembrando que esse terra é diferente. Eu vou até colocar de outra cor aqui para demarcar que esse terra ele é diferente. Então, olha só, Terra é o planeta Terra. Então, essa Terra aqui não é aquela Terra da regra. Tá, vamos agora para a gente finalizar, ver exemplos com a palavra distância. Foi só o que faltou, né? Ó, a palavra, a gente viu exemplos com casa, com terra, agora com distância. Exemplo. Vamos colocar assim, João olha Maria à distância. E aí eu vou colocar aqui também, João olha Maria. João olha Maria à distância. E eu vou colocar a mesma frase, já já vocês vão entender o porquê, viu? João olha Maria à distância. Se fosse só assim, a gente já saberia que não deveria haver crase, certo? Então, bora colocar aqui. Por se tratar do termo à distância, a gente marca aí que não existe crase. Vou colocar só distância, porque foi a palavra distância que apareceu aí. Então, a gente marca que não há crase por se tratar aí da palavra distância. Certo. Agora, vamos ver o que acontece se a gente colocasse um determinante. Aí passaria a ter crase. Quando eu digo assim, João olhava Maria à distância de 3 metros. Aí já deveria ter crase, porque agora eu coloquei o determinante. Há uma distância certa. Não coloquei a quilometragem, mas é uma distância certa. Há uma distância segura. Em cima de uma árvore, curiando ela. Brincadeira. Há uma distância de uma saudade, por exemplo. Então, nesse caso, isso daqui é o que a gente chama de determinante. Bora colocar aqui. Determinante. Vou falar aqui de uma curiosidade. Assim como existe o determinante, existe o indeterminante, que indetermina. Se aparecer indeterminante, não tem crase. Só tem crase se aparecer o determinante. Até porque o A do artigo é artigo determinado, né? Definido, artigo definido. Então tem que ser algo determinado. E não indefinido, como é o caso do do uma. Então bora ver aqui um exemplo. João olhava Maria a uma distância. Olha, se aparecer uma distância, qual é a distância? Não sei. Então, nesse caso, é indeterminado. Então, não tem crase. Ou então, se em vez de eu colocar uma distância, eu falasse assim, a uma distância qualquer. Eu sei qual é essa distância? Não sei. Ou se eu colocasse uma... Então, se aparecer aqui pronome indefinido, ou qualquer coisa que indeterminasse a distância, então continuaria sem crase, certo? Esses aqui são exemplos de indeterminantes. Indeterminantes. Então, só para a gente fechar aí a nossa curiosidade. Se cair indeterminante, continua sem crase. Tem que cair, na verdade, são determinantes. Agora, a gente vai chegar numa parte da aula que a gente tem que explicar o que é paralelismo sintético para você entender algumas construções. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou explicar o paralelismo aqui desse lado, e aí depois a gente vai associar isso com crase. Então, olha só. Primeiro, o que é paralelismo? Paralelismo sintático, que é o exemplo daqui, está relacionado com o uso do artigo definido. Então, tem tudo a ver com crase. Bora colocar aqui, ó. Tem a ver com o uso do artigo. Eu vou tentar resumir aqui rapidamente para vocês entenderem. Tem a ver com o uso do artigo. Professor, como é que funciona isso? Inclusive, você tem que usar na redação. Se você está relacionando itens, eles estão em paralelismo. Eles estão em certa relação. Então, se eu estou relacionando itens, por exemplo, comprei maçã, uva, pera, goiaba, abacate. Se eu estou colocando, se eu não coloquei artigo em nenhum deles, eu não coloco. Então, se eu colocar em pelo menos um, aí eu tenho que sair colocando em tudinho. Se eu falar assim, comprei a maçã, uva, aí já está errado, porque eu não coloquei em uva e coloquei em maçã. Então, se eu colocar em um, eu tenho que colocar em todos. Então, comprei a maçã, a uva, a goiaba, o abacate, certo? Então, se eu colocar em um e não colocar nos outros, está errado. Então, dê um exemplo aí, professor. Nessa frase, todos os investimentos direcionados... Opa, olha só. Direcionados, se é direcionado a alguma coisa. Então, bora colocar aqui que pediu a preposição.
Se é direcionado a preposição, ou é direcionado a alguma coisa. Vou tirar essa crase aqui de cima, só para a gente poder raciocinar primeiro. O que é que automaticamente você gostaria de fazer aqui nessa questão? Você falar assim, olha, esse A está concordando com saúde, então esse A é um artigo, e aí quando eu junto com esse A preposição tem que ter crase. Olha, isso estaria errado. Por que que estaria errado? Porque olha só, eu estou relacionando 3 itens aí em paralelismo. Eu estou relacionando saúde, eu estou relacionando educação e eu estou relacionando lazer. Se você observar, eu não coloquei artigo antes de lazer, eu não coloquei artigo antes de educação, então eu não coloco artigo antes de saúde. Se eu não coloco artigo antes de saúde, não tem crase. Não tem crase porque não tem artigo em nenhum deles. Então toma cuidado. Professor, queria que tivesse crase. Para ter crase tem que ter o artigo. Então o que é que eu vou fazer? Colocar o artigo em todos. O lazer, a educação e a saúde. Coloquei agora o artigo aqui, que quando juntou com a preposição virou crase. Então, para esse exemplo ficar correto, deveria ter o quê? Deveria ter o artigo em todos eles, certo? Então, isso é o paralelismo, é você colocar, se você colocou o artigo em um deles, você tem que colocar o artigo em todos. Se você tirou o artigo, aí você tira de todos. Tirando de todos, essa crase desaparece. Quer ver um exemplo do que cai muito em prova? Vou colocar aqui e adiantar para vocês. Cai assim, qual é o certo? De segunda a sexta, com crase ou sem crase? Olha só, não estou relacionando segunda e sexta, só que antes de segunda não tem artigo, olha só. Se não tem artigo, aqui também não tem artigo. Então, o que é que eu vou pensar? Só o seguinte, se eu não coloquei artigo antes de segunda, não tem artigo antes de sexta, então não tem crase. Ah, professor, queria que tivesse crase, então o que é que eu faço? Coloco o artigo, olha só, da segunda à sexta. Agora, se eu coloquei o artigo antes de segunda, tenho que colocar o artigo antes de sexta. E aí, colocando o artigo, tem crase. Quer ver mais exemplos? Quando eu falo assim, eu vou estudar de 16 horas a 18 horas. Tem crase? Não tem crase. Por que que não tem crase se está se referindo à hora, professor? Porque aqui não tem artigo. Se eu não coloquei artigo antes desse, eu não coloco artigo antes do 18 horas também. Ah, professor, queria que tivesse crase. Então vamos colocar o artigo. Concordando com 16 horas tem que ser plural, né? Às 16 horas. Então, das 16 horas às 18 horas. Olha, se eu coloquei o artigo antes do 16 horas, eu vou colocar também antes dos 18 horas. E aí tem crase agora. Então, essa é a regra do paralelismo sintático. Se você colocar artigo em um, você coloca no outro. Se você tira o artigo de um, você tira também do outro. Vamos ver um exemplo de prova de regência. Olha só. Prefiro o Guaraná à cerveja. Quem prefere uma coisa à outra. Esse a é preposição. Como esse daqui eu não coloquei o artigo antes de Guaraná, eu estou relacionando esses dois. Se eu não coloquei antes de Guaraná, eu não coloco antes de cerveja. Agora, se eu coloco o artigo antes de Guaraná, eu coloco o artigo antes de cerveja. Daí gera a crase. Então, a sorte de vocês é porque não costuma cair tanto na nossa banca a parte do paralelismo. Por que que você explicou então, professor? Porque o que cai é isso daqui, ó. Esses exemplos que eu coloquei aqui, ó. De segunda a sexta, da segunda a sexta. De 16 horas a 18 horas, das 16 horas às 18 horas. Então, você lembra dos itens. Se os itens estiverem em paralelismo, olha só, segunda e sexta estão em paralelismo. Eu estou relacionando os 2 dias da semana. Então, se eu coloco artigo em um, tem artigo no outro. Daí tem crase. Se eu coloco, olha só, 16 horas e 18 horas, eu estou relacionando os dois. Se eu coloco o artigo em um, no outro também coloco daí a crase, certo? Então, foquem mais nessa parte aí dos dias, das horas, que aí é o que a banca de vocês gosta de cobrar. Nos casos facultativos, eu preparei um bizu para vocês. Vocês vão pensar o seguinte, olha, eu não estou evidenciando
meu partido político aqui, mas foi a única forma que eu consegui lembrar de governante mulher. Mas bora lá. Você vai lembrar o seguinte, se cair casos facultativos, você memoriza essa frasezinha aqui, ó. Até a posse da Dilma. Então, como assim, professor? Até a posse da Dilma. Bora explicar isso daí. Você vai falar o seguinte, se aparecer depois da preposição até, a crase é facultativa. Diante de pronome possessivo feminino, aí você usa a crase como facultativa. Lembrando que o pronome possessivo tem que estar no singular, viu? Então, a posse da Dilma. Dilma é o quê? Diante de nome próprio feminino. Então, pronto. Vamos começar pelo até. Vamos dar um exemplo aí do até. Quando eu falo assim, fui até a farmácia. Então, fui até a farmácia. Se você observar, a gente tem aqui, ó. Quem vai, vai a algum lugar. Bora colocar aí. Então, esse verbo aqui, ele pede a preposição a. Preposição a. Só que aí você olha que esse a, ele está concordando com farmácia. Ele é um artigo. Só que por aparecer o até, bora destacar aí, por aparecer o até, a gente vai falar aí que essa crase aqui, ela vai ser facultativa. Por que facultativa, professor? Lembrando que facultativo, você escolhe. Ela é facultativa, você escolhe. Certo, então bora destacar aqui que a gente já viu o primeiro caso, que é depois de até. Lembrando que a gente está vendo aí a nossa terceira regra, que é sobre os casos facultativos. Vamos agora ver um exemplo com pronome diante de pronome possessivo feminino. No singular. Então, quando eu falo assim, exemplo, refiro-me à nossa prova. Olha, quem se refere, a gente já viu que se refere a alguma coisa. Então, nesse caso, a gente sabe que pede preposição. O verbo pede a preposição. E aí aqui concorda com prova. Só que como apareceu aí o pronome, como apareceu o pronome possessivo feminino no singular, bora colocar aqui, destacar ele. Como apareceu nossa, que é pronome possessivo no singular, então a gente vai falar que a crase aí vai ser facultativa. Então aqui a gente coloca ou não se quiser. E por último, diante de nome próprio feminino, bora colocar aí, ó. Diante de nome próprio feminino, nesse caso a gente vai ter crase facultativa. Exemplo, refiro-me a Maria. Nesse caso é facultativo. Vou fazer o seguinte, ó. Como Maria é nome próprio feminino, vou puxar uma setinha e vou colocar aqui, ó. Facultativo. Só que, toma cuidado. Se na prova ele colocar determinante em qualquer um desses, passa a ser obrigatório. Como assim, professor? Se eu falar assim, refiro-me a Maria do açougue. Opa, agora eu estou determinando qual é a Maria. Então, nesse caso, ó, é a Maria do açougue. Maria do açougue com crase, porque agora tem determinante. Tranquilo? Pessoal, lembrando que a gente coloca o artigo na vida real também para as pessoas quando a gente tem intimidade com elas. Então, o Mateus, se você me conhece, tem intimidade. Você fala a Maria, o José, a mãe, o pai. Você coloca o artigo quando tem intimidade. E em provas de concurso também tem questões que eles cobram isso. Como assim, professor? Se eles colocam assim, a Hebe pode ter crase, mesmo sendo nome de pessoa no feminino? Não pode ter, porque se Hebe já morreu e você não tem intimidade com quem já morreu, então não tem como ter crase. Personagens históricos da mitologia, Medusa, por exemplo. Medusa não pode ter crase porque ninguém tem como ter intimidade com a Medusa, certo? Então cuidado com essas pegadinhas aí. Tá, mas de maneira geral a gente tem que esses são os casos facultativos aí de crase. Pois bem, para a gente encerrar a aula, vamos agora para as locuções. Se aparecer qualquer locução
feminina e que seja adverbial. Lembra que adverbial é quando você pergunta sempre essas três perguntinhas. Se você perguntar como e quando e tiver resposta, ainda tem o onde, que eu não coloquei aí, mas bora lá. Ou onde. Se você fizer essas três perguntas e tiver resposta, a resposta é um adjunto adverbial. E para que isso serve, professor? A crase ela entra para diferenciar o sentido. Olha só o exemplo desses dois aqui, ó. Eu vou colocar a vista com crase e a vista sem crase. Olha só, quando eu falo assim, a vista daqui de cima é muito bonita. É a vista, a visão. Agora, quando eu falo assim, eu vou pagar isso daqui à vista. Aí é com crase. É como que eu vou pagar à vista. Quando eu falo assim, pessoal, a noite de hoje está linda. Olha só, a noite de hoje está agradável. É a noite, o período da noite. Agora, quando eu falo assim, eu vou sair hoje à noite. É quando que eu vou sair? À noite. Quando eu falo assim, eu vou dobrar aqui, eu vou dobrar à esquerda. Eu vou dobrar à esquerda. Eu vou dobrar à esquerda. Então, quando eu falo assim, a esquerda está na frente das pesquisas eleitorais. É a esquerda o partido. A minha esquerda não é boa. Vocês entendem que esquerda é essa. Agora, quando eu falo assim, eu vou dobrar à esquerda, eu vou dobrar aonde? À esquerda. Então, eu coloco a crase para indicar tempo, modo ou lugar. Então, eu vou sair à meia-noite, eu vou sair àquela hora da manhã, eu vou sair às 16 horas. Hoje eu estou à disposição. Lembrando que se a palavra for masculina, aí não tem crase, como é o caso aqui de pé e de prazo. Como você fala aí o prazo, você fala o pé, elas são palavras masculinas, a gente não coloca crase, porque tem que ser locução o quê? Feminina. Mais exemplos. Eu estou à toa, vou sair à tarde e a cavalo. Ó, cavalo, palavra masculina, a gente não usa crase. A gente só usa crase para essas locuções quando está subtendido uma palavra feminina. Como, por exemplo, eu vou cortar meu cabelo a Ronaldinho. Aí você fala, gente, Ronaldinho não é palavra masculina, só que está subtendida aqui a palavra moda, a moda de Ronaldinho. Certo? Então, aqui é uma exceção, só que isso não cai mais em prova, só foi para alertar aí vocês. Bora lá. Prepositivos é quando aparece preposição antes e depois. Se for feminina, a gente coloca aí crase. Olha só. Preposição antes e depois, preposição antes e depois. Então, a gente usa crase para diferenciar. Quando eu falo assim, ó, a frente do prédio é bonita. Agora, quando eu falo assim, eu estou à frente das aulas de português no HD Cursos. Agora é a circunstância aí. Então, a crase ela entra para diferenciar esses dois sentidos, certo? E para finalizar, a gente tem aí exemplos. A fim de, ó, fim, palavra masculina. Se for palavra masculina, a gente não usa crase. E para finalizar, as locuções conjuncionais, que são aquelas que indicam proporcionalidade. Ó. Sempre tem crase. A maneira que, a medida que, a proporção que. Tá, com isso, a gente finaliza aí os nossos comentários de crase. Dou uma dica aqui para vocês, é de olhar qualquer gramática numa parte assim, não se usa crase. Eu ensinei aqui onde se usa. A meu ver, não precisa ensinar quando não se usa, quando você já aprende quando se usa a crase. Mas bora colocar aqui apenas duas coisinhas. Se a palavra for repetida, olha só, palavras repetidas. O único que eu quero deixar aqui, palavras repetidas, você não usa crase e também diante de verbo, você não vai usar aí crase, tá? Então, para vocês, eu quero deixar somente esses aí. Não usa crase se tiver palavra repetida ou se tiver verbo. Vamos então para a nossa primeira questão, porque a gente já está extrapolando o limite, ainda faltam 5 questões rápidas. Bora lá. Lembrando que sempre você vai tentar dar pause, tentar responder a questão, depois você dá o play. Bora lá. Dando pause aí. Supondo que você voltou, bora lá. Primeira questão. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase foi corretamente empregado. Olha só. Letra A. É importante ressaltar. Quem ressalta, ressalta algo. Olha, nem pediu preposição. Se não pede preposição, já não tem crase. Então, essa daqui está errada. Lembra que a preposição é o ingrediente principal? Beleza. Na segunda, eu já estou vendo que não está concordando. E o nosso critério era de concordar, né? Alude a quê? A adversos. Não concorda. Se não concorda, a gente viu que não tem crase. Letra C. Cantar o hino é, sem dúvida, render homenagem a Pernambuco. Olha, eu volto de Pernambuco. Então, volto de crase para quê?
Localidade, a gente viu que esse daqui também não tem crase, porque volta de Pernambuco. Letra D. Há quem considere o hino uma declaração de amor a nosso estado. Olha, apareceu o pronome possessivo, só que esse pronome possessivo ele tem que ser feminino para a crase ser facultativa, lembra? E nosso estado é palavra masculina, então nesse caso não tem crase, tem que ser feminino. Então, por último, a gente fica com a letra E. Olha só o que apareceu aí na letra E. O hino nos remete a quê? Olha só, nos remete a quê? Pediu aí a preposição a, e aí junta com o a da palavra aquilo, forma o quê? Crase. Então, letra E tá certíssima aí. Gabarito da primeira, letra E. Sem perder tempo, vamos aí para a nossa segunda questão. De novo, deem o pause. Supondo que você já voltou. Bora lá. Assinale a alternativa na qual o sinal indicativo de crase foi corretamente empregado. Letra A. As irregularidades constatadas pelos fiscais contrariam. Quem contraria? Contraria algo. Olha, contrariar não pede preposição, então já não tem crase. E além disso, tá certo. Contrariar não pede preposição. Contraria o quê? Algo. Olha aí, então se não pediu preposição, não tem crase. Não vou nem perder tempo. Vamos logo aí direto para a letra B. Letra B diz assim: a vistoria técnica foi feita ao longo da semana, de segunda a sábado. Olha, lembra do paralelismo que eu falei? Se eu não coloquei artigo antes de segunda, eu não coloco antes de sábado. Então aqui está errado. Letra C. Os técnicos tiveram acesso irrestrito a quê? Acesso irrestrito a quê? Pede a preposição? Pede. Só que esse A não concorda com todas. Se esse A não concorda com todas, a gente fala o quê? Que não tem crase, não concorda com todas. Letra D. Foi bem explicado passo a passo. Lembra que eu falei aqui no slide passado que palavras repetidas para nossa banca é interessante memorizar. Não tem crase. Então, se a palavra está repetida, não tem crase. Letra D também está incorreta. A gente fica então com a letra E, que diz o seguinte: é óbvio que os responsáveis insistem na desobediência a quê? Pediu o quê? Preposição. Desobediência às normas. Olha só, esse A lá tá bonitinho aí concordando. Ó, plural, plural, feminino, feminino. Então esse A vai ser o quê? Vai ser um artigo. Quando a gente junta com essa preposição, daí a gente vai formar o quê? Crase, como está aí na questão número 2. Então, resposta da 2, letra E. Para não perder tempo, para a gente terminar tudo nesse bloco, vamos logo aí para a questão de número 3. Diz o seguinte: Doutor Fé, para vencer um gigante devemos ir até ele, ir à cena do crime. Como dizem os policiais, fugir é a pior das escolhas. Ao fugir, também foge a sua chance de tornar-se um grande guerreiro. Aí ele pede para você analisar os itens. O item 1 diz o seguinte, lembrando que você vai dar pause aí para tentar responder. Bora lá. Item 1. No trecho A Cena do Crime, a crase é facultativa? Não, porque para ser facultativa tem que aparecer até a posse da Dilma. E aí não apareceu nenhum desses três, então a crase aqui é obrigatória. Quem vai a algum lugar, e aí esse A concorda com cena, preposição mais artigo, certinho aí a crase. Ela não é facultativa. Ela é o quê? Obrigatória. Beleza. Item 2. O termo como indica uma comparação. Isso aqui a gente já estudou. Esse como, na verdade, ele está no sentido de conforme. Olha só. Conforme dizem os policiais. Segundo dizem os policiais. Não é no sentido comparativo, é no sentido conformativo. Conformativo. Certo. Então, por enquanto, item 1 e 2 estão errados. Por eliminação das alternativas, só resta a letra A. Mas bora lá. No trecho foge, o que é que foge? O que é que foge? A sua chance de tornar-se foge. Fala que a crase é facultativa? Não. Primeiro que quem foge, só foge. Não pede nenhuma preposição. Apesar de ter um pronome possessivo, lembra que o primeiro ingrediente é o quê? A preposição. Não olha de cara o segundo item, olha sim o primeiro. Primeiro é a preposição. Se tem preposição, então você fala... Se não pediu preposição, na verdade, você fala que não tem crase. Então, não é crase facultativa. Sem preposição, a crase ela é proibida. Sem preposição, não tem como haver crase.
Então, os três estão incorretos. Pois bem, quarta questão diz o seguinte: assinar a alternativa em que o sinal indicativo de crase foi corretamente empregado. Olha, no primeiro, quem dá algo a alguém. Ele deu o quê? A toda população. Pessoal, olha só. Quando cai um pronome na prova, a gente não falou de pronome. Mas tem alguns pronomes que a gente usa crase e outros não. Como é que você sabe se usa ou não? É só você ver se combina falar o artigo A com aquele pronome. Dá certo você falar a toda a população? Ninguém fala isso. Você fala assim, a toda a população estava reunida hoje. Não, você não fala isso. Você fala, toda a população estava reunida hoje. Então, daqui o A, ele não combina com toda. Não pode usar artigo para toda. Então, nesse caso aqui, a gente não tem crase, porque não encaixa o artigo antes dele. Já na letra B diz assim, ó, dia a dia. Vocês estão vendo lá, dia a dia? Olha, dia a dia são palavras repetidas. Então, a gente vai falar aqui que não tem crase por se tratar de palavras repetidas. Olha só, regra dos pronomes relativos. A gente não comentou, mas eu vou falar aqui para vocês. Apareceu 2 pronomes relativos. Eu vou deixar para o final. Letra E diz assim: manter as desigualdades só interessa a classes mais privilegiadas. Interessa a quem? A classes mais privilegiadas. Olha só, esse A ele não concorda com classes. Não tem como ser artigo, porque não concorda. Então não tem como ter crase. A letra E está errada. Professor, fala agora desses pronomes relativos que apareceram aí na letra C e na letra D. Beleza. Os pronomes relativos, quais são? Os pronomes relativos são esses aqui, ó. Que, qual, quem, cujo e onde. Desses pronomes aqui, para o assunto de crase, só tem como haver crase nesse daqui. Vou destacar. Só tem como haver crase nesse daqui. Beleza, então deixei para falar disso nessa questão. Então aqui a gente já sabe que a letra C está errada. Por quê, professor? Porque no quem não pode ter crase, somente no qual. Então, olha só. Quando é que vai ter preposição no qual? Você vai olhar o seguinte. Exemplo, esta é a aula. Essa é a aula a qual me refiro. Você vai memorizar o seguinte. Antes do qual, sempre tem um artigo. Sempre tem um artigo. Então, você vai olhar, ó, antes desse qual aqui do exemplo, tem um artigo. Qual é o artigo? É o a. Então, vamos circular aqui e falar que tem um artigo. Beleza. Você agora vai olhar para o que está depois. O que está depois, você vai ver se pede preposição. Olha só. Quem se refere não se refere a. Se o que está depois pedir preposição, você vai falar que você joga essa preposição antes do qual. E aí, como já tem um artigo, vira o quê? Crase. Vamos ver na prática como é que fica. Olha só. Antes do qual não já tem um artigo, bora colocar aqui, ó, o artigo é esse, a. Então, o que está depois tem que pedir preposição a também. Olha só, quem pertence não pertence a algum lugar? Então, tem esse a, que é a preposição que o que está depois pediu. Quando eu junto com o que está antes, também forma a crase, que aí a gente tem a junção do artigo, mais a preposição que foi pedido depois do que está no pronome. Aí eu jogo tudo para antes, certo? Memoriza só isso. Apareceu o qual, tem um a antes do qual. Qualquer coisa que está depois, se pedir a preposição, você joga para antes. Sei que nosso tempo já está extrapolando aqui, mas vamos lá. A última, deixei a última aí como caso facultativo, porque é bem simples. Quando é que é facultativo, usar a crase, esse aí todo mundo já memorizou, é até a posse da Dilma. Então tá aqui todos, olha só. Depois do até, depois de pronome possessivo feminino no singular e depois de nome próprio feminino. Então onde foi que apareceu um desses três aqui nas nossas questões? Na letra E, apareceu o até. Então de cara vamos marcar aqui que a letra E é a resposta de um item que é facultativo o uso da crase. Pessoal, com isso a gente finaliza todas as nossas observações sobre a crase. Não deixem de qualquer forma de responder outras questões, de darem uma lida em mais conhecimentos, para que vocês fiquem realmente preparados para a prova. E outra, galera, se você está gostando do nosso conteúdo, entra lá no nosso site, hugodiascursos.com.br. Nós temos cursos para concursos policiais militares de todo o Brasil, tá certo? Clica lá, é só você olhar lá aqui na descrição do vídeo e adquira nossos cursos. Se você está gostando da qualidade do vídeo, você imagina a qualidade dos nossos cursos, tá certo? Valeu!